capítulo 13. Versículo 8. Leremos até o versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou a Saul e saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor, muito obrigado por a tua palavra. Fala conosco, Senhor, como já te pedimos. Eu sou pó e cinza, ó Deus, e dependo de ti. Os nossos corações estão aqui, Senhor, como terra fértil na tua presença. Senhor, que a tua palavra caia realmente em terra boa. Não deixa, Senhor, os pássaros vir roubá-la. Não deixa cair no meio das pedras, mas que possamos ser testemunhas vivas da tua palavra, Senhor, aonde andarmos. Enche o nosso coração nessa manhã como o Senhor já tem feito, pois aqui está uma porção do teu pão, Senhor, o pão que é o nosso alimento. Nós te glorificamos por tudo. Amém e amém. Pode se assentar. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Como é bom nós estarmos aqui. Sempre eu digo isso, é bom nós estarmos na presença do Senhor. Triste coisa é quando nós deixamos de estar na presença do Senhor. E deixar de estar na presença do Senhor não é só deixar de vir à igreja. Deixar de estar na presença do Senhor é deixar de ouvir a voz dEle, é deixar de querer ter a companhia do Senhor. Não existe nada melhor do que termos a companhia do Senhor. O Senhor é o nosso amigo, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. E não tem coisa pior, né? Eu não imagino nós sem a presença do Senhor, a minha vida sem a presença do Senhor. Quando nós passamos por lutas, por tribulações, por luto, por angústias, por tristezas, por decepções, nada melhor do que nós estarmos cheios da presença do Senhor. E estar com a presença do Senhor implica em querer obedecê-lo. Estar com a presença do Senhor, cheio da presença do Senhor, implica em querer andar realmente com Ele. Como Jó, que disse lá no em Jó 42, né? No capítulo 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, em toda a sua trajetória, nos 42 capítulos, Jó conta ali toda a sua tristeza. A partir do 39, se não me falha a memória, Deus começa a respondê-lo. Mas em todo aquele período do sofrimento de Jó, Jó esteve na presença do Senhor. Em todo aquele período de angústia, de tristeza, de afronta dos seus amigos, né? De questionamentos dos seus amigos, Jó esteve na presença do Senhor. Então nada melhor do que nós estarmos na presença do Senhor, independente da situação e do lugar que estejamos. Nada melhor que estarmos na presença do Senhor. Saul estava na presença do Senhor, mas Saul, em determinado momento, resolveu agir com as suas próprias mãos. No capítulo 10 de 1 Samuel, nós vemos ali o Senhor ungindo a Saul, mandando o sacerdote Samuel ungir a Saul. O povo queria um rei. A história era de que naquele momento o povo hebreu
era governado pelos juízes, era governado por Deus, era teofania, Deus governava, Deus era o rei. E o povo queria um rei, o povo não queria mais que só o Senhor predominasse. Imagina só, né? A partir de hoje nós dizemos assim, vamos dizer ao contrário. Nós temos um presidente, uma presidenta que está afastada, e um presidente, um vice-presidente em exercício. Mas a nossa peregrinação nessa terra está tão difícil que hoje nós queríamos tirar todos eles e colocar Deus, não é verdade? Mas o povo queria o contrário. O povo estava com Deus comandando e não estava suficiente. O povo queria um rei, alguém que se materializasse, uma pessoa para coordenar, para mandar. E nós estamos vivendo isso e nós estamos clamando para que o Senhor coordene. E nós estamos clamando hoje no nosso país para que o Senhor domine, para que o Senhor governe, porque nós estamos entendendo que o homem é falho, que o homem é cheio de falhas, e nós queremos é que Deus tome conta da situação. E o povo de Israel queria o contrário, tinha Deus e queria que um homem tomasse conta da situação. Olha o paralelo, né? Como é diferente da situação que vivemos. Nós queremos mais que o Senhor governe, e eles tinham o Senhor governando e queriam um homem. Eles estavam querendo então uma coisa humana, algo humano, porque o sobrenatural já não estava mais adiantando. E nós hoje vivemos momentos ao contrário. Nós queremos que o sobrenatural prevaleça. Por isso que a igreja ora, por isso que a igreja clama, pedindo a misericórdia de Deus, porque nós queremos a intervenção do Senhor. E ali Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ungiu a Saul. Saul foi uma pessoa aclamada pelo povo. E o Senhor fez assim como o povo queria. No capítulo 10, o Senhor disse para Saul, nessa consagração, nessa unção, veja, abra comigo, por favor, no capítulo 10 de 1 Samuel. Eu sei que você está com frio nas mãos, mas enquanto você folheia a Bíblia aí, você vai manejando a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai aquecendo a tua alma, ainda que o teu corpo esteja frio. Amém? Está escrito assim no versículo 6: então o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Versículo 7: quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Aleluia. O Senhor disse para Saul que Deus seria com ele. O Senhor apoderaria de Saul e o Espírito Santo seria com ele. Que coisa maravilhosa. E tudo que estivesse nas mãos de Saul era para ele fazer, porque Deus seria com ele. Veja o quadro. O povo pedia um rei. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor escolheu a alguém. E ali o Senhor, além de escolher, encheu do poder de Deus. E tudo o que ele fizesse seria bem sucedido, porque Deus estaria na frente. E Saul viveu ali o seu reinado, vivendo com a presença de Deus, porque o Senhor disse no versículo 6 que o Espírito do Senhor se apoderaria dele, e foi o que aconteceu. Mas Saul, que era uma pessoa aclamada, e é sobre isso que eu venho dizer nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração sobre o que clamamos. Sobre o que clamamos. Para que clamamos? Para que você está aqui nessa manhã? Para que você está aqui orando por um propósito? Para que esse propósito? Para seu benefício? Para agradar as pessoas? Para que esse propósito? O nosso propósito em clamar ao Senhor tem que ser para glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar, independente da nossa vontade, independente daquilo que queremos, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Eu vejo aqui um testemunho que foi dado nessa manhã, que o Senhor já falou comigo, dizendo: ore para que eu compre uma casa, para que eu venda minha casa. O nome do Senhor nessa manhã já foi glorificado, porque o testemunho foi dado. Houve uma oração, houve um clamor para que algo fosse feito, mas em primeiro lugar eu vou dar glórias ao Senhor, porque foi Ele que fez.
E aquela casa que virá será para glorificar a Deus. Há tempos atrás eu fui na casa de uma irmã que comprou uma casa muito grande mesmo, em tempos de crise. Eu já contei aqui. E nós fomos lá e oramos. E eu disse para ela: muitos cultos serão feitos aqui, porque essa casa é grande, o Senhor te deu, mas é para glorificar o nome do Senhor. A casa de um cristão é para glorificar o nome do Senhor, independente se ela é grande ou pequena. A casa do cristão é para ser cheia da presença do Senhor, e é por isso que o Senhor abre as portas. É por isso que o Senhor faz a diferença. É diferente quando o ímpio adquire algo, porque ele faz aquilo e diz: o meu dinheiro comprou. Ele faz aquilo e diz: foi eu que conquistei. Mas a casa do crente não. Tudo que entra na casa do crente, ela tem que ser para glorificar ao Senhor. Se é um feijão que está caro, o crente vai abaixar a sua cabeça e dizer: obrigado, Jesus, porque foi o Senhor que me deu. Já está glorificando ao Senhor. Se é a água que sai da torneira, o crente vai beber e dizer: obrigada, Jesus, porque foi o Senhor que me deu. Tudo que clamamos tem que ser para a glória de Deus. Você já glorificou pela água que você bebe? Você já glorificou pela água que sai do seu chuveiro? Isso é gratidão, é glorificar a Deus. É tão bom quando nós estamos tomando banho e dizer: Senhor, obrigada, principalmente nesses dias de frio, porque muitos estão dormindo debaixo da ponte, meus irmãos. Muitos estão morrendo de frio. Obrigada, Jesus, por esse lar quentinho quando nós chegamos na nossa casa. E o nosso coração se alegra em dizer: obrigada, Senhor, porque eu tenho um cobertor. Isso é gratidão. Obrigada, Jesus, por aquele cafezinho que é o Senhor que tem preparado. É diferente. Na casa do ímpio não tem assim. Para que nós clamamos? Nós clamamos para glorificar a Deus. O Senhor responde a nossa oração para que o nome dele seja glorificado, e não para nós enchermos em nós mesmos e dizermos: a minha oração surtiu efeito, a minha oração foi boa, a minha oração foi forte, como dizem por aí. Não sei se tem oração forte ou fraca, eu sei que tem oração. E a oração que agrada o coração de Deus, ele responde. Amém. E aí Saul disse: olha, o Senhor disse para Saul, olha só no versículo 7: quando estes sinais, do capítulo 10, te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Versículo 8: descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo para oferecer um holocausto e sacrifício de oferta pacífica, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Nós vimos aqui Saul tinha que descer até Gilgal e esperar um tempo de Deus. Nós, quando oramos, temos que esperar o tempo de Deus. Não podemos em momento algum ser precipitados. E nós lemos aqui nesse capítulo que Saul foi precipitado. O que adianta, meus irmãos, nós clamarmos? E o Senhor colocou bem forte no meu coração, assim, queimando no meu coração, para mim essa palavra. Foi para mim. A gente sempre diz: a palavra primeira é para mim. Realmente é para mim. O Senhor colocou no meu coração: para que você tem clamado? Você não quer esperar? Você clama, você tem que esperar o meu tempo. Para que você tem clamado? É para que o meu nome seja glorificado. Não esqueça, quando você for orar, quando eu for orar, quando nós formos orar, quando batemos o nosso joelho no chão ou andando pelo caminho, sempre devemos nos lembrar: nós estamos clamando para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Nós estamos clamando para a salvação de alguém. Não é para dizer: aquele faz parte da minha igreja, aquele faz parte da tua igreja, aquele virou cristão. Não, é para que a alma dele seja salva. Nós estamos clamando para que o casamento de alguém seja restaurado. Não é somente para ser um conto de fadas que as pessoas dizem que é mentira dentro de uma casa, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não existe casamento conto de fadas, só lá na televisão. Mas a realidade é que dentro de uma casa existem muitos problemas, mas quando Jesus está no centro, todos os problemas são solucionados e o casamento fica firme, como já foi dito aqui hoje, porque ele é firmado na rocha. Para que nós clamamos para alguém ter o casamento restaurado?
para que o nome do Senhor seja glorificado, e aquele casal venha dizer: Jesus está no meio da minha casa. Para que nós clamamos? Para que os filhos sejam salvos, para que aquela família venha proclamar: Jesus salvou os meus filhos um por um e não deixou nenhum nas mãos do inimigo. Para que nós clamamos? Para que uma porta seja aberta, para que quando a pessoa adentrar naquele emprego, ela possa dizer: foi Deus que me deu. Eu estou aqui porque o Senhor me levantou. Eu estou aqui, eu vou ser testemunha viva do nome do Senhor, e muitos ouvirão nesse trabalho que eu sou um servo de Deus. E foi Deus que me colocou aqui. E Saul, em sua precipitação, ofereceu o holocausto. Mesmo nas nossas orações, temos que esperar a vontade do Senhor. Não façamos aquilo que o Senhor quer. Imagina só se nós orarmos hoje e falarmos: Senhor, eu estou esperando o Senhor agir, e amanhã eu vou lá e faço aquilo que eu orei. Eu pedi para o Senhor: olha, Senhor, eu vou ali fazer algo, e aí eu falo: não, mas eu vou esperar o Senhor falar comigo. O Senhor não falou nada, eu vou lá e faço. Não, nós temos que esperar o momento certo. O Senhor dará a ordem. Você orou? Espera o Senhor com paciência. O Senhor dará a ordem. Não haja com as suas próprias mãos, porque o Senhor vai dizer para você: você orou? Então agora você pode agir. Você orou? Agora você pode esperar. Você orou? Eu vou na sua frente. Existem situações que nós oramos e o Senhor manda nós agirmos. Existem situações que nós oramos e o Senhor manda nós esperarmos. O Senhor dará a ordem. Saul não esperou a ordem do Senhor. Saul não esperou o momento certo, o momento correto, e ele se prejudicou, e ele perdeu um reinado em que o Senhor tinha ungido, em que o Senhor tinha escolhido pela misericórdia, e Saul colocou tudo a perder por causa da sua precipitação. E também tem uma outra questão aqui, irmãs, que me chamou muita atenção, eu meditando nessa palavra. Olha lá, no capítulo 13, no versículo 9, no versículo 8, no finalzinho: o povo se lhe foi espalhando dali. Aí, no versículo 11, está escrito assim, olha: quando eu vi, o povo se ia espalhando dali. Irmãos, Saul estava preocupado com o quê? Com a vontade de Deus ou o que o povo queria? Saul estava preocupado com o quê? Com o que o Deus tinha falado para ele lá no capítulo 10, que era para ele esperar, que ele desceria a Gilgal e seria com Saul, ou com o que o povo queria? Irmãos, é muito sério nós orarmos. É muito sério quando alguém fala assim: ore por mim. Eu fico até com receio quando a pessoa fala: Deus sabe. Eu sei que Deus sabe, mas eu preciso saber também, às vezes, não é verdade? Para ter sabedoria. Já pensou se a pessoa está orando para o outro morrer? Como que eu vou orar? Já pensou se a pessoa está orando para o outro separar? Que às vezes a gente vê agora pessoas dizendo, é verdade ou é mentira? Que, separou, era julgo desigual, estava dentro da igreja e casou com outro da outra igreja. Vocês já viram isso? Eu já. Já pensou, irmãos? Se ora para destruir a vida do outro, isso é feitiçaria em primeiro lugar. Então nós temos que ter sabedoria. O povo quer, muitas vezes Deus dá a visão para você, até mesmo dentro da sua casa. O povo quer, mas é o que Deus quer? Deus está te dando um direcionamento, Deus está te dando uma orientação, e você vai se precipitar porque o povo quer? Porque estão te pressionando? Você já bateu o teu joelho no chão? Você já consagrou, já orou, já jejuou? Deus já te deu a resposta? Calma, espere, porque o Senhor vai falar com você. O Senhor já te deu a resposta para você agir? Vá e haja, porque Deus é contigo. O povo quer não é uma desculpa que se dê. O povo quer não é a voz de Deus. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus é soberana. A voz de Deus é a única. O Senhor diz lá em Mateus, em João, que a voz do Senhor, a voz do bom pastor, ela é conhecida pelas suas ovelhas. Ele fala e as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. E nós estamos aqui nessa manhã não porque o povo
quer, não porque querem que nós oremos por algo, mas nós estamos aqui orando porque nós sabemos que a resposta certa vem da boca do Senhor, não porque muitas pessoas pediram oração, mas porque nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Nós oramos pela misericórdia e daqueles que nós amamos? Sim. Nós oramos pela misericórdia das pessoas que estão na África? Sim. Nós oramos pela misericórdia daqueles que são refugiados e precisam muito das nossas orações hoje, irmãs. Se nós lermos os noticiários, veremos milhões de pessoas chegando na Europa, muitos órfãos, e nós temos que orar. Mas porque eles querem? Muitos ali nem sabem quem é Jesus, viu? Muitos ali nem sabem, não. Nós oramos porque o nome do Senhor será glorificado quando a palavra dele chegar naquele lugar e salvar uma alma sequer. Nós oramos porque as pessoas são necessitadas e a palavra do Senhor um dia entrou no nosso coração e nós reconhecemos que nós devemos amar o próximo. Nós oramos porque queremos que as pessoas, como foi dito aqui hoje, encontrem-se conosco lá nas mansões celestiais. Amém. E deem glórias a Deus e terão o nome escrito no livro da vida. É para isso que nós oramos. Nós não oramos para ter o fim em nós mesmos, para dizermos eu consegui isso e aquilo, para dizermos eu conquistei isso e aquilo, para dizermos a minha casa foi eu que tive, minha mãe orou, né? Não, é para dizer havia um povo orando por mim. Esse é o maior testemunho. E a casa vendeu, e a casa comprou, e o filho salvou, e o leproso levantou, e o cego enxergou, o paralítico levantou, o leproso foi curado, desculpem, o aprisionado foi liberto. Glória a Deus, é por isso que nós oramos. Como teve o testemunho aqui e ainda terão mais, eu creio. Vamos continuar orando por essa jovem. Eu creio porque o Senhor pode transformar a vida, aleluia, pode mudar ela de lugar. Eu não sei como o Senhor pode fazer, pode mudar a família, pode fazer grandes coisas que nós não imaginamos. Aleluia. Mas vamos continuar orando por essa aleluia, porque o Senhor é fiel. Saul entregou ali o holocausto. Eu já estou terminando. Saul entregou o holocausto precipitadamente. E o Senhor disse para ele, e um pouco antes, irmãs, eu quero só ressaltar algo, lá em Números, no capítulo 18, não precisa ver se você não quiser, mas se você quiser, é besta. Números, capítulo 18, é um capítulo que fala, no versículo 8 a seguir, não precisa você ler não, mas fica como lição para sua casa, na hora que você for ler a palavra do Senhor, Números capítulo 18, do versículo 8 a seguir. Aqui fala sobre a parte dos sacerdotes. Na época, os sacerdotes, somente eles poderiam levar as ofertas, os holocaustos, em favor das pessoas. Hoje nós temos Jesus. Jesus faz isso por nós. Jesus, ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, e não existe outro que possa fazer isso. Ele é o único intercessor pela nossa vida. Ele é o único que pode interceder. Não precisa nós pedirmos para ninguém, só para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso intercessor. Aleluia. Mas nessa época aqui, no Antigo Testamento, os sacerdotes entravam ali, e aqui é a comissão dos filhos de Arão. Eles entravam ali no Santo dos Santos e eles ofereciam o sacrifício, o holocausto em favor dos pecados, em favor das vidas. E para cada holocausto, para cada oferta, existia todo um ritual. E os filhos de Arão que foram levantados aqui, os filhos de Levi também, que são os levitas que trabalhavam, que eram os levitas que trabalhavam no serviço do templo, cada um tinha sua ordenança pelo Senhor, né, da parte do Senhor, para fazer ali esse ritual. Mas quando veio no Novo Testamento Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos salvou, Ele é o sacrifício vivo já. Então Ele está à destra do Pai intercedendo por nós essa manhã. Cada oração que nós fizemos aqui, o Senhor Jesus está elevando junto ao Pai, aleluia. Ele é o único, por isso que nós clamamos a Ele. E Saul sabia dessa ordenança, que somente que estava aqui em Números, no capítulo 18, a partir do versículo 8,
que somente o sacerdote podia levar o holocausto e a oferta. Então qual era a questão? Ele teria que esperar Samuel chegar. Por causa da precipitação, por causa da pressão, por causa talvez da falta de fé que foi falado aqui no domingo à noite. E no domingo de manhã nós falamos sobre isso na escola dominical. Deus é lindo. Ele ofereceu o holocausto que não era o que ele tinha que fazer. Saul fez aquilo que não estava preparado para ele fazer. Quando nós estamos vivendo em momentos de pressão, de luta, de tribulação, muitas vezes nós queremos agir com as nossas mãos e fazer aquilo que não é para nós fazermos. Nós queremos operar pela precipitação, não fazer aquilo que o Senhor nos manda, mas fazer aquilo que está à nossa vista. Saul quis resolver rápido. Irmãs, resolver rápido muitas vezes não é a solução. Uma semente demora muito tempo para germinar. E depois que ela germina, ela demora muito tempo ainda para dar frutos. Por exemplo, uma manga, uma mangueira, demora muito tempo para vermos aquela árvore vistosa e dar os seus frutos, um abacateiro. E na nossa vida não é diferente, porque nós somos a árvore plantada junto a ribeiro de água. O Senhor tem o tempo certo, como diz no capítulo 1 de Salmo. O Senhor tem o tempo certo para que eu e você demos o fruto. O Senhor tem o tempo certo para que eu e você façamos aquilo que Ele quer. Quando você dá o fruto, alguém se beneficia desse fruto. E o seu fruto nessa manhã é a oração que você está fazendo por alguém. Mas vai haver um tempo para que outra pessoa saboreie desse fruto que é a sua oração. Vai haver um tempo para que você mesmo saboreie desse fruto que é a oração. Pode ser hoje? Glória a Deus se for. Não agimos por precipitação, Senhor, mas esperamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. E quantas pessoas dizem, eu já orei 20 anos, eu já orei 30 anos e o Senhor não me responde. Eu já clamei tanto e estou cansado de orar, e o Senhor não fala comigo, Deus não vai fazer mais. E aí pode ser que a vitória esteja chegando. Amém. E a pessoa desiste. Não haja por precipitação. Está esperando, Saul tinha que esperar 7 dias e não quis. Quantos dias você está esperando? Continue esperando. Continue clamando. Mas clame para que o nome do Senhor seja glorificado. Não clamemos com o nosso egoísmo. Senhor, eu quero isso. Por quê? Porque eu quero. Senhor, eu preciso disso. Para quê? Porque eu preciso. Será? Senhor, eu quero isso. Por quê? Para minha vaidade. Não. Tudo é vaidade. Hoje foi lido aqui no Salmo 24 sobre a vaidade. Para que nós clamamos? O Senhor colocou no meu coração. Para que você está clamando? Para o seu próprio eu? Ou para que o meu nome seja glorificado? Tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Para que você está clamando nessa manhã? É para a salvação da sua família? Vou dizer algo aqui que é muito difícil, muito duro, mas é para você parar de chorar? Ou para que aquelas pessoas sejam salvas? Para que eles contemplem com você a glória de Deus quando Jesus voltar? Amém. É para você parar da angústia? Para que você clama? Para você não ver mais a pessoa sofrendo, porque o seu coração, que é humano e limitado, não é? Dói? Imagina o de Deus. De Deus dói muito mais quando vê uma alma se perdendo. Nós temos que amar as almas. Nós temos que amar a vontade de Deus sobre todas as coisas, ainda que seja difícil. Eu me lembro de Jonas, que estava debaixo daquela bomboreira, e aí o Senhor mandou um sol forte e queimou a calvície de Jonas. E Jonas disse para Deus: por que o Senhor queimou a bomboreira? Tão angustiado. E o Senhor disse: você estava preocupado com a bomboreira? E com as vidas? Você não estava. Clamemos, irmãos.
nessa manhã, não para que a nossa vontade seja feita, mas que o Senhor venha fazer a vontade dele, que é soberana. Amém. Que o Senhor salve, que o Senhor cure na sua casa, que o Senhor transforme a sua vida, que o Senhor transforme a nossa família, que o Senhor abra as janelas do céu, sim, nesses tempos de crise, que o Senhor tenha muitos ainda, que ainda estão procurando nesses tempos de crise, que o Senhor possa dar a casa, que o Senhor possa comprar a casa, o carro, a roupa, o alimento nesses tempos de crise, que o Senhor cure a alma, que o Senhor liberte as almas, que o Senhor cure da depressão, que o Senhor cure aquele que está encarcerado e livre das mãos do inimigo, que o Senhor abra os olhos do cego, que o Senhor coloque o paralítico novamente para andar, que o Senhor console o coração da mãe que chora, que o Senhor console aquele que está enlutado, mas tudo para a glória do seu nome. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e glorificamos ao teu nome, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que subiu ao nosso coração, Senhor, porque tu és Deus. Colocamos a nossa família nas tuas mãos, colocamos as situações mais difíceis que foram colocadas aqui nessa manhã diante de ti, e quando eu chegava aqui, Senhor, tu me mostraste uma nuvem, Senhor, subindo deste lugar, como se fosse, Senhor, aleluia, como se fosse fumaça subindo nas tuas narinas, Senhor. E eu sei, Deus, que não era o frio, eu sei que era o teu Espírito Santo me mostrando as nossas orações subindo no trono da graça. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós clamamos, não com precipitação, mas queremos agir segundo a tua ordenança, segundo a tua vontade, segundo o teu direcionamento. Não clamamos a Deus porque queremos que a nossa oração termine em nós mesmos. Não clamamos pelos nossos vizinhos porque queremos somente que eles sejam crentes em ti, mas clamamos para que eles sejam salvos, mas clamamos para que o Senhor entre em suas casas, mas clamamos para que vejamos, a Deus, os nossos familiares, os nossos queridos, os de perto e os de longe, subindo conosco e entrando pelos portais da glória eterna. Clamamos para que o teu nome seja glorificado. Clamamos para que muitos venham dizer, ó Deus, foi o Senhor que fez. Clamamos, ó Pai, para que muitos venham, não como aqueles leprosos que não voltaram, mas clamamos para virmos aqui outra vez e dizer, foi o Senhor que agiu. Aleluia. Nós te glorificamos porque o Senhor nos ajuda a esperar. Nós te glorificamos porque o Senhor nos ajuda a crer mais um dia na tua promessa, e estamos mais perto dela.